Olá, amigos da Biblioteca Demonstrativa do Brasil. Estamos mais uma vez aqui para falar de livros. E hoje, para fechar o mês da mulher, temos duas convidadas fantásticas para falar sobre o gênero literário jovem adulto, ou YA, Young Adult, né, em inglês, e que nós já vimos filmes, livros que se transformaram em filmes, e hoje a gente vai trazer os nossos expoentes brasilienses, mulheres que escrevem desde jovens e para jovens. O que é isso? E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse universo que é tão interessante e que está tomando, que já vem, né, já vem um tempo já tomando espaço, mas hoje preenche uma lacuna que eu acredito que aconteceu há um tempo atrás e a gente vai falar sobre isso. Hoje a gente convidou Marina Oliveira, que é brasiliense, sagitariana, adora pipoca e atualmente trabalha como redatora numa agência de comunicação, enquanto produz conteúdo para o seu perfil pessoal no Instagram, aquela Marina, e para o Nove Letter, também no Instagram. No seu currículo de autor está o livro Parede Branca do Meu Quarto, o conto Correio, Nada Elegante e a novela As Incertezas da Fortuna. Também vai estar com a gente hoje a Priscila Castro, que também é brasiliense, tem 21 anos e publicou seu primeiro livro, Audaz, aos 16. Está se formando em Direito e atualmente publica crônicas também no Instagram. Além da publicação dos textos, está desenvolvendo um site, um e-commerce de moda. Meninas, sejam bem-vindas. É um prazer estar com vocês aqui na Biblioteca Demonstrativa do Brasil. E a gente vem conversar hoje sobre o que vocês, né, vivem, né, que é essa literatura para jovens. E é os jovens que não é o jovenzinho de 10, 8 anos, né? Já é os jovens que já está no caminho para virar adulta, para seus 18 anos. E que a gente estava conversando ali, né, lá no camarim, que eu tenho uma teoria, né, que houve um gap muito grande, houve uma lacuna muito grande na nossa literatura, onde foi dado muita atenção para os livros adultos, contos, romances, mas foi esquecido a minha geração, né? Eu acho que a minha geração não teve esse contato com uma literatura que representasse o que estava acontecendo, né, no Brasil, não me representava, né? Eu ia para o colégio e não via isso, só me mostrava Machado de Assis, né, mesmo o Pedro Bandeira, que eram os caras, mas, por exemplo, Luiz Fernando Veríssimo, né, que eu adoro, hoje eu adoro, mas eu não me representava. E eu acho que é por isso, a Marina até conversou um pouquinho falando sobre isso ali, que hoje a gente escreve muito, mas antes não tinha, né? E vocês, né, Marina e Priscila, estão do mundo da Meg Cabot, da J.K. Rowling, Rick Riordan, John Green, que são os grandes nomes. E um pouco me incomoda isso, né? Quando eu fiz minhas pesquisas lá sobre isso, muitos são os nomes em inglês, poucos aparecem os nossos nomes brasileiros, e eu acho que é por isso que a gente, na Biblioteca Demonstrativa, está aqui com vocês para divulgar, né? Quero que vocês mostrem seus livros, falem sobre sua história. E aí, Marina, eu vou começar com você, né? Ok. Querendo saber o que te transformou em escritora. Foram os teus pais? Foram uma biblioteca? Foi um tio? Foi um livro? Conta um pouquinho da tua história. Bom, eu acho que foi um pouco de tudo. Meus pais sempre incentivaram a leitura aqui dentro de casa, inclusive tem o ditado eu sempre escutava assim, se eu queria um livro, nunca me foi negado, porque sempre me era dito que livro é investimento. Então, sempre, estava rodeado de livros. Na minha escola, nas 2 que eu estudei, tinha muito essa questão de biblioteca, de leitura e tal, então isso foi uma constante na minha vida escolar, mas eu acho que o que me tornou escritora mesmo foi, tipo, quando eu estava pesquisando na internet e eu descobri o mundo das fanfics. E eu falei: "Uau, dá para fazer histórias com personagens que já existem? Eu posso contar minhas histórias assim?". E aí
a Marininha lá de 11 anos ficou impressionada e começou a escrever. E não parou mais. Aí quando fui crescendo, fui percebendo, pô, eu quero ter meus próprios personagens também, né. E aí, só lá com 25 anos que eu fui publicar A Parede Branca do Meu Quarto, que é o meu primeiro livro, né, gente. Tá aqui, por sinal. Tá focando, meninas? Tá E bom. Ô e aí Marina, não parei mais. É isso. para quem não sabe o que que é fanfic, explica um pouquinho isso, porque, tem muita gente, tem todo tipo de gente que tá assistindo a gente. O que que é essa fanfic? Fanfic é basicamente você pegar um universo, os personagens desse universo que já existe e criar a sua própria história dentro desse universo ou fora dele. Então, por exemplo, eu sempre fui muito fã de anime, mangá, enfim, o mundo japonês otaku, né, desde pequena. Então eu gostava muito de escrever fanfic sobre Sakura Card Captors, foi o primeiro que eu escrevi, depois teve Naruto, teve uma fase assim, né, foi de tudo. E, enfim, eles eram, por exemplo, o Naruto, que é lá o mundo dos ninjas, eu tirava ele do mundo dos ninjas e botava no meu mundo. Então, a história eu que criava, só tinha os personagens prontos, assim. E tem fanfic de tudo, tem fanfic de banda, Ah, tem legal. hoje é muito comum, inclusive, né, por conta do crescimento do K-pop, né, tem É. muita gente saindo de fanfic por conta disso. E tem de próprios livros, né, inclusive temos um grande case de sucesso de fanfics, que é os 50 Tons de Cinza, né, que era uma fanfic de Crepúsculo, né, originalmente, e a pessoa, bom, a autora, a El James, né, pensou, poxa, e se eu criar meus próprios personagens, é, usando mais ou menos a dinâmica ali de Edward e Bella. E aí, enfim. Legal. Ô Priscila, você também tem esse pé lá no Japão, lá na Coreia, lá no anime? Ou sua inspiração ela vem de outro lugar? Não, não tenho. A minha irmã caçula adora esses fanfics e animes, mas comigo começou um pouco diferente, né? Eu tive muito incentivo para ler em casa e na escola. Eu estudei numa escola até a quarta série ali, que a gente lia cerca de 95 livros por ano. Livros finos, lógico, né? Mas para uma criança, só você sentir assim, caramba, eu li quase 100 livros esse ano, já dá uma satisfação. E meus pais me incentivaram muito. Então, para mim, aqui em casa também era investimento. Livro é investimento. E realmente foi porque colhi muitos frutos disso, né? E meu gosto pela escrita também surgiu na internet, onde eu entrei e descobri que eu poderia escrever crônicas. E esse foi o gênero que eu acho que eu mais explorei até hoje, que é o que as pessoas mais gostam de consumir lá no meu perfil, mas eu também escrevi uma narrativa, que é o meu livro, Audaz. É Capa bonita. um... Mostra mais um pouquinho essa capa. É. Ah, legal, linda. Obrigada. E ele é uma fantasia, o que é muito engraçado, porque eu também nunca fui de ler muitas fantasias. Eu gostava de consumir mais uns livros de romance, assim, Paula Pimenta, Thalita Rebouças, John Green, Kiera Cass. E aí esses livros foram, acho que formando o meu imaginário mesmo e foi me direcionando por esse caminho. Ah, É que legal. interessante, né, que você já pegou a Paula Pimenta, quando a Paula Pimenta apareceu Já. eu já era um pouco mais velha, mas li Ai, não, também, quando a claro. Paula Pimenta apareceu, eu tinha uns 12, 13 anos. Então Que era é bem nova, outro case, né, um case com de sucesso. certeza. Paula Pimenta estudou, foi estudar literatura fora, acho que foi na Inglaterra, e aí foi estudar essa nova narrativa, como é que ela poderia fazer, e voltou e virou e e bombou, né, até criou acho que é a Valentina? A primeira Não, a ela é primeira da Gutenberg. Valentina Gutenberg, quem desculpa, é a Gutenberg. Pepper, Mas era né, a o nome Gutenberg, dela? então ela transformou a Gutenberg, né, porque a Gutenberg acreditou, tal, e aconteceu. E é bem interessante, ô Marina, eu volto aí porque você falou uma coisa muito interessante, que é essa coisa de você pegar um universo e trazer para o seu. Uhum. Eu, dentro do meu processo aqui de livros, etc., e a gente já até conversou isso outras vezes, não hoje,
mas eu acho muito interessante que eu vejo vários livros trabalhando o universo, desse universo que aparece na televisão, por exemplo. O cara vai escrever sobre a Inglaterra com os nomes todos em inglês, né, e aquela coisa. E você, Marina, no caso, trabalha Brasília, né? Brasília, tua realidade ali. O que que você, por exemplo, viu de feedback de quem leu o teu livro? Por exemplo, de se relacionar com a tua cidade. Você acha Eu que acho traz a minha pergunta era se você acha que traz demérito? de jeito nenhum. Inclusive, a maioria dos feedbacks que eu tive, né, foi de exatamente isso. Poxa, que legal, tô vendo uma cidade diferente. Isso no Parede Branca, no Correio Nada Elegante, que fala muito da cultura de festa junina, que aqui em Brasília a gente tem, né, também. Então, foi muito legal a discussão que teve na internet. Caraca, eu não sabia que o nome era Correio Elegante, aqui na minha cidade é Correio do Amor. Então, gera muito esse debate do regionalismo, mas, querendo ou não, é só uma realidade, né? Todo mundo aqui é brasileiro, então, mesmo não tendo a cultura específica, a geral prevalece, né? Então fica difícil você também não se identificar com as coisas que estão ali. Então, o feedback foi muito positivo, assim, mas eu acho que sempre rola sempre rola não, eu acho que rolava mais, assim, né, quando eu publiquei, tinha aquele medinho, nossa, né, vão querer, o pessoal do Rio e São Paulo, né, que é o eixo principal, vai querer ler uma história que se passa aqui, e aí foi algo que foi desconstruído, né, aos poucos e, enfim, a galera tá consumindo coisas de outras cidades, sim, isso é bem legal. Priscila, no Audaz, como é que você montou esse mundo? Como é que foi o Então, feedback dele? Quem leu? Você passou isso para gente da tua idade ler? Quem foram mais adultos? Como é que foi o processo aí do teu livro? Até para quem está escrevendo, né? Para você passar um pouco dessa experiência do processo de divulgação do teu próprio livro. As pessoas da tua idade leram, eram mais velhos, mas como é que foi o feedback? Como é que era a tua história? Conta um pouquinho disso. então, a minha história era exatamente como você falou. Passava em Londres, com os nomes todos em inglês, e para mim isso fazia muito sentido na época. Hoje já não sei se eu faria assim, né? Mas eu tive a sorte de ainda estar na escola quando eu lancei o livro. Então eu tinha muita gente ao meu redor que acabou comprando o livro. Então, no dia do meu lançamento, a minha turma inteira estava lá, Ah, que outras legal. turmas da escola também, amigos da minha irmã, amigos da minha outra irmã. Então, assim, juntou bastante gente. E eu acho que uma das coisas que também fez muita diferença na divulgação do livro foi a internet, porque eu já tinha um blog na época, então já deu ali um pouquinho mais de buzz. E também eu participei de eventos logo em seguida. Então, eu lancei o livro em fevereiro, em agosto eu já estava na Bienal. Então, acabou que eu consegui fazer uma divulgação mais rápida. Legal. Eu sei que você você continua, né, tem um trabalho dentro do Sindicato dos Escritores, não é? Você não teve lá com o Marcos Linhares, que é hoje o Sim, organizador aí aqui da BDB, e eu acho que isso também faz uma diferença, não faz não? com Esse certeza. engajamento, né, ó, Marina? Você também fez parte das escritoras de do DF, né? Eu acho Sim. que uma das coisas que eu acho interessante dentro de vocês, por exemplo, o que que vocês trazem de diferente do que era visto antigamente, né? Quando eu ainda tinha cabelos pretos. E o que que acontecia? Era o que eu acho interessante é que vocês têm esse processo de ativo, entendeu? Vocês estão aí, né? Vocês criaram os grupos, compartilham. Eu vi várias fotos, entrei aí, eu dei uma stalkeada em vocês antes da gente conversar. Eu sei que vocês continuam tendo um trabalho de divulgação dessa parte vocês não deixaram isso na mão do editor, não deixaram isso para lá, mas vocês continuam tendo esse trabalho com o livro, né? E que eu vejo que isso é uma coisa diferente, né? Do movimento que se tinha anterior. E eu acho que faz parte desse jovem adulto ter essa conexão, né, com
a sua comunidade, mesmo que seja comunidade pela internet, mesmo que a comunidade da escola, mas tem uma coisa. Então, eu acho que vocês acabam virando exemplo. Isso aconteceu com vocês? Hein, Sim, Marina? sim. Eu acho também que ajuda muito a gente já ter crescido com a internet, né. Eh, Mesmo começando com a internet discada, quando eu era adolescente já existia, né, o a internet, então era mais fácil você se conectar com grupos de pessoas que gostavam da mesma coisa que você, né, então isso aconteceu de uma maneira muito natural, de achar que nem eu falei, comecei a gostar de fanfic, então, na época era o Orkut, né, então tinha a comunidade do Orkut que escrevia fanfic, né, e aí de repente você gosta daquele livro, então você começa a falar, e aí, nossa, sabe o que me lembrei agora? Tinha uma comunidade no Orkut que era Eu Amo Maggie Cabot, e foi assim que eu descobri a Paula Hum. Pimenta, porque ela estava nesse grupo e ela falou: "Gente, eu vou lançar esse meu livro, que é Fazendo Meu Filme", e eu tenho o livro com a primeira capa, porque quando eu vi ela falando, eu falei: "Caraca, eu quero ser escritora também, tem que apoiar, né". Então eu fui lá na livraria falecida Livraria Cultura do do A ai, Casa Parque. do Casa Parque, e eu achei, cara, tinha um exemplar, com aquela capa rosa fina, assim, primeira edição mesmo. E foi assim que eu comprei, então, olha só essa Olha, conexão. Priscila, e esse ativismo? Porque a a Marina também já trabalhou, por exemplo, dentro da organização da Feira do Livro, né, de jovens adultos, na parte de novos escritores, não foi, Marina? E você, Foi. Priscila, dentro do sindicato, por que você achou importante fazer um trabalho desse, assim? Olha, é muito engraçada essa história, a gente falando da Paula Pimenta agora, porque eu conheci o Marco, que é o presidente do sindicato, na fila de um lançamento de um livro da Paula Pimenta, junto com a Thalita Rebouças, junto com a Bruna Vieira e mais uma autora. Ah, Eu Babi nem ia Jewish. nesse evento. Aham, eu nem ia Aham. nesse evento. Minha irmã queria muito que a Paula Pimenta autografasse o livro dela. Eu falei, tá bom, vamos. Na fila eu conheci o Marco e aí a gente começou a conversar. E foram, assim, oportunidades que foram surgindo. Então, através do sindicato, eu dei palestras, eu participei de eventos na Bienal de Brasília, na Feira do Livro. E realmente eu acho que é uma coisa de você ir atrás. Realmente. Apesar que essa foi a oportunidade que surgiu para mim, assim, meio do acaso, né? Na fila de um lançamento que eu nem ia. Mas eu acho muito importante, assim, para os jovens autores hoje em dia, você ir atrás, porque são editoras que estão fechando, livrarias que estão fechando. Se você não buscar, principalmente agora, todo mundo de lockdown, cada um na sua casa, se você não for atrás dessas oportunidades, elas realmente não vão aparecer. E eu acho muito importante ter essa consciência, assim. Eu poderia ter entrado no sindicato e ficado no meu canto, mas eu participei como diretora dos jovens escritores. E isso foi muito importante para mim, me colocou em contato com muita gente. Então eu tive uma visão de outros autores que eu não teria se eu tivesse ficado sozinha escrevendo na minha casa. Olha, e isso é e eu acho isso uma diferença muito interessante. Hoje você vê, né, aqui em Brasília, uma profusão de agremiações, né, e essas agremiações são o quê? Gente querendo atuar, gente querendo partir, né, para sensibilizar mais pessoas. Por isso que eu acredito, fala: "Ah, porque o Brasil não lê, etcétera". Gente, lê, né, Gente, mas é um processo, é um desenvolvimento. Então vocês são o exemplo, vocês são as pessoas que eles vão se se espelhar, né. E aí eu falar em espelhar, eu venho, né, a gente tem Viva Paula Pimenta, porque aí a gente vai falar assim, quem são a inspiração para vocês, de escritores, etcétera. Não vale mais falar Paula Pimenta nem Mac tá? Tem que ser outros. Porque aí a gente fala, né, tá falando aqui também sugestão de leitura, porque nós somos agora uma biblioteca, e vai ser essa fonte que eles vão atrás, né. Então, o que vocês acham, assim, que, por exemplo, fala um livro que chocou vocês na hora de escrever, de ler e que influenciou até dentro do romance, de cada uma. quer Marina, começar? você primeiro. Eu? Você porque foi a Priscila, agora você.
Não, eu acho interessante, porque é difícil quando você isso foi uma conversa que eu já tive até com outros amigos autores, né, cara, todas principalmente as mulheres e os homens também foram influenciados pela Maggie Cabot, assim, que são da minha idade, né, estão nos 30, todos estão, acabaram influenciadas pela Maggie Cabot. Mas assim, não é porque eu fui influenciada pequena que eu não pequena ou jovem que eu não continuo sendo influenciada, né. Então eu acho que se eu fosse falar de influência hoje em dia, eu gostaria de falar das pessoas que são minhas amigas, inclusive, né, tipo, hoje em dia, que é o Vitor Martins, o Lucas Rocha, a própria Babi Dewitt, a Fernanda Ani, a Bárbara Moraes, todas essas pessoas, elas me inspiram porque elas estão escrevendo e eu estou aprendendo junto com elas, né. Principalmente quando a gente começa a, vamos dizer assim, sair um pouco da área jovem adulto, mas ao mesmo tempo eu sei que tinha um ditado quando eu dava aula de inglês que é o high school never ends, né? Tipo assim, você pode crescer o quanto quiser, você ainda vai ser adolescente de alguma maneira. Então, de certa forma, quando eu fico tendo esse contato, eu também estou me atualizando, eu estou me inspirando. Então, eu termino a minha fala aqui. Não, porque eu acho assim, Marina, o que eu acho interessante, e a gente não falou dela ainda, né, mas eu acho que toda fala, e principalmente agora, em Priscila, J.K. Rowling foi uma ins né, um caminho para todo mundo, não só de ins não é interessante só de inspiração. Ela até me inspirou, por exemplo, eu quando eu li, eu já li velho, né, então eu li tudo, mas eu fiquei impressionado com aquela com aquele uma nova forma, uma forma mais visual, não tão descritiva, de escrever, né. E querendo ou não, eu achei: "Pô, aqui essa mulher tá trazendo um novo Tolkien", e eu sou apaixonado pelo Tolkien, né. E eu vi que ela trazia uma nova ideia. Ô Priscila, você, nas tuas leituras, eh, você vê dessa mesma é claro, obviamente que você não tem mais os seus 16 anos, você está escrevendo outras coisas, mas nessas influências, né, o que que te traz, assim, o que que você lembra de primeira na cabeça na hora que você puxa por uma influência? Olha, naquela época eu lia muito, mas muito Kiera Cass, que é a autora da Seleção. E Ai, eu eu acho que adoro. ela é De até tudo. hoje eu gosto muito. E ela tem um ritmo de escrita que eu acho que influenciou muito. Foi até um dos comentários que eu recebi na época. Nossa, seu livro não tem nada a ver a história, né? Mas o Aham. ritmo da escrita mesmo, eu acho que isso acaba influenciando justamente por quem você mais consome, né? Hoje em dia já não leio tanto assim, mesmo porque ela já mudou totalmente de produção, né? Já são outros livros. E mas assim, foi uma influência importante para mim na época. Acho que mudou bastante a forma como eu escrevia. E um dos livros assim nacionais que eu lembro que eu lia mais nova ainda, mas que foi assim, acho que a primeira coleção nacional que eu li inteira foi Poderosa do Sérgio Klein. É da editora Fundamento, antigo de tudo. Eu lembro da Mas capa. Hum. todas as capas pretas, cada uma com cor É. diferente. Cara, eu não vi de gente, desculpa, mas eu não sei. É um livro muito interessante também, que gerou muita identificação para mim, porque é uma menina que ela tinha 13 anos, ela escrevia, ela era canhota, também sou canhota, e tudo que ela escrevia virava realidade. Então, para mim, aquilo ali, gente, perfeito. Que Perfeito. Então, foi uma interessante, né. influência para mim no início, bem no comecinho, mas influenciou bastante. E é bem interessante, né, nessa coisa dessa, eh, eu vou puxar um pouquinho para aquela coisa de escrever sendo mulher, né. E a gente estava eu até falei, assim, que eu, por exemplo, eu vejo que há uma grande profusão de mulheres escrevendo. A a Marina falou, Vitor, o que que você falou? Eu Qual citei o Vitor Martins e o Lucas Rocha. então, e por exemplo, são 2 que eu até não conheço, né, peço até desculpas, Vou vou atrás, você depois manda um linkzinho para Vale mim a aqui. pena, eles são ótimos. Então, e eu quero ler, Não é porque porque eu são meus quero amigos, ver mas eles eu são quero ver a forma da construção deles, né, eu vejo que as meninas trazem muito essa coisa, né,
da Paixão, o livro da Marina tem isso, né, o livro da Priscila, são protagonistas, né, Ah, e olha só que dentro desse interessante, um parêntese, é que eles 2 já são publicados nos Estados Unidos e o Vitor é na Inglaterra também. São 2 autores brasileiros que foram publicados fora do coisa extremamente difícil, né, porque segundo uma última pesquisa que eu vi, principalmente na Inglaterra, né, mas a Inglaterra publica 3% só de autores estrangeiros. Então eu quero ler o Vitor, porque é muito louco, né. Sendo que a gente publica exatamente ao contrário, né, tipo, quase ao contrário, mas é 80% de estrangeiros e 20%, né, de gente do Brasil. E aí eu falo, né, aí entra aquela coisa, a dificuldade de publicar. Hoje está fácil, né, hoje quer dizer, eu acho que existe hoje uma facilidade, e a dificuldade é exatamente isso que a gente está fazendo, esse processo da divulgação, né, é o processo de ser visto, é o processo das pessoas acreditarem em autores nacionais, né, em autores que são outsiders, mas que estão fazendo trabalhos muito legais. Então, quer dizer, esses jovens, que estão aí, normalmente, da onde que vem a influência deles? É só do Instagram? Porque, por exemplo, eu vejo minha filha tem 12 anos e ela está lendo, já leu o Rick Riordan, já leu todo, claro, óbvio, J.K. Rowling, mas ela tem uma que é, eu agora esqueci o nome, não, eu tô até, não é a Stephen Meyer, claro, do Crepúsculo, mas eu vejo que sempre vem influências estrangeiras, pouco. Eu coloquei na mão dela o Fernando Sabino, que eu falei, cara, deixa eu ver o que que dá aqui. Eu falei, dá uma lidinha aqui no Fernando Sabino. E ela adorou. Falou, nossa, pai, que maravilha, tal. Mas aí, Marina, eu jogo para você. O que que você acha? Por que que é isso? o Essa influência, por exemplo, por que que a gente não lê brasileiros? Bom, eu acho que aí você vai entrar numa parte da discussão que tem, eu acho também a forma que a literatura é apresentada para a gente, né, na escola, né, primeiro que, enfim, a gente só entra em contato com o que é literatura de verdade, que é o Machado de Assis, o José de Alencar, que claro que eles são literatura, mas tipo assim, se você diz, isso é muito comum, eu já vi pessoas pararem de ler, tipo assim, pô, eu já escutei, quando estava lendo minha Maggie Cabot na escola, eu falei, eu tô lendo isso aqui, e aí o professor de literatura fala, isso não é literatura. Aí você fala, querido, como assim? Quem é você, alecrim dourado, para dizer o que é literatura e o que não é, né? Então, eu acho que quando a gente entra de, tipo, por que a gente não tem esse contato, tem muito disso, que na escola a gente só acaba tendo contato com os escritores que são clássicos, né, da literatura brasileira, e aí, às vezes, a gente acaba também encontrando professores que podem te desincentivar a outros. Mas, em compensação, eu acho que quando você começa a entrar no país Instagram e no país Twitter, você acha tudo que você precisa. E tudo que Inclusive, você hoje quer em ler, dia, né? tem perfis que são dedicados a. Cara, tem um que eu acho que eu sou muito fã, que é o Leia Centro-Oeste, que é um perfil só dedicado à literatura jovem de pessoas aqui do Centro-Oeste, cara, sabe? Onde é que eu ia imaginar que existia algo parecido assim quando eu era adolescente? Quem é que estudava, quem é que li? Centro-Oeste tinha autor? Sabe? Não, e hoje em dia a gente, se você procurar, você encontra, sabe? Então, funciona assim. Então eu acho É, que cabe muito também de ir atrás. Se der aquela, assim, aquela faísquinha, tem que ir atrás, assim, que aí você começa a encontrar. Eu me lembro que quando eu estava começando a escrever o Parede Branca, né, e aí eu comecei a entrar, né, eu comecei a ficar super ativa, e aí de repente eu descobri um mundo de autores aqui de Brasília, um mundo de autores do Centro-Oeste, um mundo de autores brasileiros, que eu não tinha a mínima ideia, eu fiquei me perguntando, gente, onde eu estava? E eram pessoas que já se conheciam, que já conversavam, e eu falava, caraca, o que eu perdi nesse momento? Então, eu acho que talvez falte um pouco de oportunidade de encontrar esses autores, mas se você dentro da procurar, escola, né? eles vão estar Dentro lá. da escola. Dentro da escola que é o momento, né? Priscila, e você? Concorda, discorda?
Olha, eu Que concordo escola com era a essa que Marina. você tinha 95 livros? Conta aí, pode falar. Ó, eu Caramba, estudei em 2 escolas que eu dei muita sorte, assim, com essa questão de livros e literatura. Primeiro, eu estudei na Casa de Brinquedos até a 4ª série, uma escola em Taguatinga, e eles têm um projeto incrível de literatura. Você lê 1000 livros, assim. O período que eu estive lá, nossa, não consigo nem dizer quantos livros eu li. E eu estudei no Leonardo da Vinci durante meu ensino fundamental e médio. E lá, assim, tinha uma biblioteca bem variada, tinha livros nacionais, livros, claro, internacionais, que querendo ou não é o que a gente mais lê quando é adolescente, né? Mas eles me deram muito apoio, muito apoio. As primeiras palestras que eu fiz, fui lá. Então, acho que essa questão da realidade de escola eu não tenho muito como opinar. Mas acho que dentro do período em que eu era adolescente até agora, as coisas já mudaram bastante, principalmente com a questão da internet. Então, nesse ponto, eu concordo bastante com a Marina, mas é uma coisa de você procurar. Esse sentimento de, sabe, não conhecer as pessoas, eu tenho até hoje. De não conhecer autores daqui, não conhecer muitos, eu conheço os do sindicato, que foi o que eu tive mais contato por mais tempo, né, desde 2017, 2016, foi mais ou menos o período em que eu lancei o livro. Mas é realmente uma questão de você ir atrás. Não é uma coisa que está tão disponível assim. Tem alguns autores que são muito, né, famosos, mas não, a gente não sabe de primeira que é daqui. Por exemplo, o Acapoeta, o João Dordelin. desculpa se eu tudo estiver bem. pronunciando errado. Ah, Ele é daqui, mas eu demorei um tempão para descobrir que ele era de Brasília. pra quem não sabe, eu acho que ele tem, escrevendo poesia, 1 milhão de seguidores, sei lá, uma coisa meio Tem, absurda, assim, né? sim. E ele é de Brasília, né? E é aquela coisa, né? Nesses 2 exemplos, né? Eu também já escutei isso várias vezes. Em Brasília tem escritor, que isso, tal, de livraria em São Paulo, né? Ah, não, de onde que esses caras estão surgindo, né? Não, pô, ninguém vai querer ler, essas coisas. E também eu acho que dentro da escola há acho que um erro estratégico, né? Que é essa coisa de não trazer, as crianças estão focadas em outras coisas e não querer trazer o fluxo de leitura para elas. E aí, com esse fluxo de leituras, elas chegarem nos nossos grandes clássicos, que eu acho que deveria ser assim o processo, né? Mas, né, querem fazer essa, apesar que eu vejo que estão trazendo novos livros, está sendo bem interessante os livros que estão aparecendo, adaptando, sabe, esses nossos clássicos. Uhum. Clássicos que vêm em quadrinhos, vão fazendo isso e tal, estão tentando fazer isso, mas porque as coisas, parece que os pais das escolas falam: "Não, meu filho precisa ler Machado de Assis". Coitado do nome do Machado de Assis, que é fantástico, que a gente está usando ele aqui como se fosse uma coisa meio pejorativa, mas não é. Não. Mas De é forma alguma. interessante a gente ter essa consciência que precisa de fluxo, precisa de leitura para poder perceber a beleza de um Machado de Assis, né? E eu anotei aqui nos meus papeizinhos especiais sobre assuntos, né? Se vocês tiveram uma, né? Você falou, a Priscila já disse mais ou menos que tinha uma biblioteca fantástica na vida dela ali, que era a biblioteca ali do Leonardo. E você, Marina? Você teve uma biblioteca assim dentro da tua escola que você lembra? Eu não Sim, lembro da minha, você acredita? Ah, poxa vida. Sempre estava na biblioteca, assim, de alguma forma, às vezes não alugando livro, só passando tempo, assim, então tudo bem. Mas eu me lembro muito de um projeto que tinha na 8ª série, que era bem legal, que tinha uma biblioteca, uma mini biblioteca dentro da sala mesmo. Com a minha turma, então a gente ficava, tipo assim, revezando, né, os livros, alugando, voltando, e aí conversava. Eu não me lembro bem se tinha alguma Que coisa bem de legal. discutir os livros depois, mas eu me lembro que na época estava com aquele Desventuras em Série, e Ah, nossa, muito era uma legal. briga para conseguir esse livro que você tinha que, enfim, foi um processo bem legal, assim, que eu acho que também me ajudou. O argumento que eu quero trazer também, que eu acho interessante dessa discussão de literatura na escola, é porque quando você chega no ensino médio, você fica sendo obrigado a ler livros para fazer provas. Eu acho que isso acaba sendo mais prejudicial do que benigno, assim, vamos dizer, né? Porque
às vezes as pessoas não estão naquele fluxo de literatura. Eu digo por mim mesma, eu tive que ler várias obras porque eu não queria, então, tipo assim, dá um ranço, às vezes, assim. Esse José de Alencar mesmo, aquele tronco de pé, nossa senhora, não gosto nem de lembrar disso. Mas, agora, eu não sei se, por exemplo, se eu lesse hoje em dia, eu ia ter outro tipo de experiência, Não acredito, não sim. sei, né, Eu mas acredito. naquela época, ao mesmo tempo, tenho amigas que, né, 15 anos estava lendo Dostoiévski. Cada um tem o seu ritmo, né, não é mesmo? Uhum. Coisa de biblioteca teve sim, é que eu Uhum. fui para o outro lado Não, eu da achei muito legal essa ideia, né, eu acho que, novamente, né, a gente estava falando lá no nosso camarim, aí eu vou voltar para você, Priscila. Eu acho que somos um resultado aí da J.K. Rowling, que fez essa sequência que veio trazendo, né, tum, tum, e veio trazendo e encantando, porque depois foi para o cinema, aí todo mundo queria saber o que aconteceu, etc. Apesar que o Crepúsculo também, eu não sei se agora o Crepúsculo era livro, depois virou filme, depois virou filme, porque eu só fiquei sabendo do Crepúsculo quando era filme, né. era livro, virou Mas filme. então, mas porque o J.K. Rowling está mais perto do que eu gosto de ler, o Crepúsculo não é uma coisa que eu não gosto, mas é uma coisa, por exemplo, que existe uma pegada forte, né, eu vejo que como aí eu vou passar para você, ô Priscila, você teve meninos que liam o seu livro? Você teve feedback de garotos da tua sala que leram esse livro? Porque o que eu vejo hoje é que os meninos, a maioria, eu tô falando que eu tenho um garotão aqui de 14 anos em casa, e eu não vejo livros rodando. Vejo na menina, mas não vejo no menino. Isso batia lá dentro da sua sala? Na minha sala tinham alguns que liam, mas, de novo, livros internacionais, Percy Jackson, Harry Potter, e eles leram o meu também, mas acho que é mais pela aquela questão, né? Ai, minha amiga, eu vou ler o livro dela, entendeu? Mas essa questão, assim, de se interessar pelos livros das provas, como a Marina falou, e ter aquela vontade mesmo, não. Não, não me lembro, assim, faz bastante tempo, mas eu não lembro. E até a Marina falou isso sobre os livros clássicos. É uma coisa que eu estou tentando retomar agora. Estou começando, até não tenho muitos livros assim tão atuais, digamos, que eu tenha na minha lista agora. Porque agora eu estou tentando recomeçar a reler esses clássicos, porque eu acho que muitas vezes o adolescente ele não tem, sabe, um entendimento nem mesmo da época que o livro se passa, não tem aquele entendimento total do que ele poderia ter da obra, né? Então agora eu estou tentando de novo recomeçar aí a ler esses livros mais clássicos, mas nem eles, que seriam uma leitura obrigatória na época, para os meninos, sabe, não era tão interessante assim. É engraçado, né, eu me coloco, claro, obviamente, nos meninos que não liam. Eu gostava de jogar futebol, por incrível que pareça, né. Mas o que acontece? Eu invejo esse momento que está acontecendo, porque eu gostaria que tivesse acontecido comigo e eu tivesse tido esse encantamento. Eu também não tive, sofri do mesmo jeito, não queria ler, achava um saco ter que ficar me obrigando a ler aqueles negócios. E o pior de tudo é que eu não chegavam nas minhas mãos livros que eu achava legal escrever. O máximo era um Ziraldo, era uma coleção que eu adorei, que eu achei fantástico, mas depois não tive essa. E olha que como é louco, né? Meu pai é um editor e minha mãe é uma bibliotecária. Mas isso não chegou na minha mão, coisa que me encantasse. Aquela coleção para gostar de ler. Não sei se vocês tiveram uma coleção, eu acho que era da Record. E era fantástico, e era só caras modernos falando sobre coisas que estavam acontecendo, o homem nu, né, da história do cara que fecha a porta, vai pegar um jornal lá de fora do quarto, e eu gostava dessas coisas mais assim jocosas, né? O cara fechava, estava pelado, de casa, bateu um vento, a porta fechou. E eram contos, né? E pequenos contos que aconteciam. Eu adorava, mas eu não sei por que isso não chegou. E a literatura chegou para mim através do trabalho. Quando eu comecei a trabalhar, etc, eu percebi, nossa, não sei nada, deixa eu começar a dar uma lida. E aí foi assim que eu entrei. Mas não, de qualquer forma, não entrei nessa de romances, de jovem adulto, isso logo foi depois, para poder, né, ver outras coisas. Mas eu fico muito, sim,
feliz que o que está acontecendo, e eu acredito que vocês, por exemplo, tragam vamos dizer assim, essa renovação para essa literatura, que eu acho que começa aos poucos se transformar num processo mais nacional, né. Então, por exemplo, as feiras do livro estão cheias de escritores novos, escrevendo coisas novas, que representam, que eu acho que é a grande sacada, principalmente dos livros do Jean, que representam o que essa juventude está passando, os amores, as mudanças, as tecnologias, né, porque agora, por exemplo, no livro da Marina, né, Marina, conta aí um pouquinho o que a tecnologia fez com a tua personagem. Ah, é a personagem principal, que é a Mariana, não sou eu, tá, vamos deixar claro, que Marina e Mariana são nomes parecidos, mas não foi baseado numa experiência minha. Ela viralizou na internet porque ela teve um surto no meio do passe, né, então alguém tirou o celular, que não era nem para estar portando, e filmou o surto dela e virou viral nas redes sociais. Então ela ficou conhecida como a louca do paz. Então, já teve essa questão da internet, né, de exposição, de de na época ainda não tinha, acho que a nomenclatura meme, mas talvez hoje em dia seria um meme, com certeza. Olha que louco, hein, Marina? Foi publicado em 2016? 2015. 15. Olha isso, hein, com a velocidade, né. E você, Priscila, e no Audaz, como é que funciona? Como é que funcionou a sua a sua a sua protagonista? Do que acontece com ela que você acha que retrata aí o jovem? Bom, a minha protagonista, ela perde a avó e ela tem que se mudar para um país novo. E aí ela vai morar com a tia dela e trabalhar numa empresa nova, enfim. Eu acho que o que gerou mais identificação na época foi essa questão da incerteza, de você estar diante de diversas possibilidades, né? Quando eu lancei o livro, eu já estava para prestar vestibular. E eu acho que isso foi um fator comum, assim, de você não ter algo tão certo ali. Ela se muda, então ela está diante de novas possibilidades, ela tem que descobrir por que a avó dela morreu, né? Qual que é o mistério ali. Então ela tem que responder algumas perguntas, não só sobre esse mistério, sobre esse assassinato, né? Que na verdade a avó dela foi assassinada. Mas ela tem que responder perguntas sobre ela mesma, né? Então acho que esse processo de você formar ali sua identidade, acho que gerou bastante identificação na época com os leitores, né, que também estavam ali nessa faixa etária de saindo da escola e agora? O que a gente vai fazer? Ah, que legal. É engraçado, né, Marina, que o teu livro também tem a avó, né, como uma personagem que passa, ela também tem a avó como uma referência, né. Verdade, eu também pensei nisso quando falou. E aí, falando essa questão de tecnologia, né, eu lembrei agora, né, que o conto do Correio Nada Elegante já tem uma coisa meio diferente, né. A Arie, ela é pega matando aula, e ela fala assim, para ela não ficar sem celular, ela disse assim: "Eu vou servir de voluntária na quermesse ali da igreja, mas pelo amor de Deus, não tira o meu celular", né. Então, essa tem um outro tipo de identificação, né, na questão da tecnologia. Sim. E também tem uma avó. Vós são muito importantes na formação das das pessoas. É isso que é bem interessante as pessoas entenderem o que é esse gênero literário, né. Trata muito dessas coisas do cotidiano, apesar de, claro, obviamente, os romances tratam isso e tal, mas tem essa pegada de identificação com o jovem que vem trazer muitas coisas, né, dentro dos livros, né. Por exemplo, Priscila, esse autoconhecimento também rola dentro do seu livro, né? Sim. E eu acho que mais do que no livro, rola nas crônicas no Instagram. Porque além de eu ter, né, esse retorno mais rápido dos leitores que falam, nossa, eu super me identifiquei, e aí manda ali um direct explicando o porquê. Como é uma coisa mais rápida e a crônica ela é muito mais direto ali no cotidiano, gera ainda mais essa identificação. Então, ano passado, eu acho que eu postei uns 2, 3 textos sobre a quarentena, e foi uma coisa assim, acho que por ser um momento muito
intenso, todo mundo com sentimento ali à flor da pele, a resposta é mais imediata, sabe? Então essa identificação para mim acontece ainda mais com as crônicas. E desde quando eu era novinha, porque as crônicas começaram assim, eu via algo acontecendo ali na escola e entre as amigas, daí escrevi uma crônica no final do caderno, mostrava para as amigas e falaram, olha, escrevi um texto sobre a sua, né, sobre a sua questão. E aí eu fui sendo mais Bem legal. estimulada ainda a investir nesse gênero, que para mim hoje em dia é o principal. Que é Massa. também um outro gênero e é interessante, né, que também está dentro do jovem adulto e eu acho que Sim, e a gente está muito nessa coisa de publicar, ah, textos rápidos, né, é uma outra forma, que nem a Marina também está publicando agora uma novela, né, Marina, como é que é isso? Love Letter, que eu nem, Ai, deixa eu eh, falar. eu fala aí, que também é uma forma, né, de se comunicar Sim. de uma forma mais rápida que a meninada também e a juventude tá não só a juventude, né, nem posso dizer isso, mas que tá todo mundo se ligando. A Novidade é um projeto que surgiu comigo e mais 2 amigas, que é a Bárbara Moraes e a Val Alves, que nós 3 somos muito apaixonadas por também somos fãs da Ásia, assim, em geral, e a gente gosta muito de uma leitura chamada Webtoon, né, que são como se fosse, HQs, só que já adaptadas para o formato de rolar, né, então você lê já rolando, não passando a página, né. E muitas dessas HQs webtoons vinham de web novels, que era nesse formato também. Você pagava uma plataforma, a pessoa botava capítulos semanais, mensais e tal, e aí você ia acompanhando essa história. No final, muitas dessas histórias fechavam e eram publicadas como livro. Então a gente ficava, nossa, como é que a gente pode trazer isso para o Brasil? A gente ficou confabulando. Foi aí que surgiu a Nove Letter, que é a junção de novel com newsletter, né? Então, o Novel é que o quê? Porque novel não é novela, né, novel porque é romance, romance, porque às né, vezes a em gente fala inglês. novel, né, a gente tende fazer aquela tradução básica, né, mas não é Uhum. novela, gente, é É, novela romance. romance em inglês. Só que nesse caso a gente está publicando a primeira história minha, que é As Incertezas da Fortuna, que é uma romantasia, que é uma romance mais fantasia, né, a gente está tentando botar essa palavra no dicionário brasileiro, entendeu? Vamos Vamos lá. lutar por isso então. Vamos lutar por isso. E e aí é uma novela porque, por conta da quantidade de palavras, né, não vai chegar a ser um romance, pelo menos nessa primeira versão que está sendo publicada. Então, você assinando a newsletter da Nove Letter, você toda quinta-feira recebe um novo capítulo, e estamos aí vendo como evoluir nessa questão. E está sendo uma experiência muito legal, a gente está tendo um feedback positivo, mas é interessante, né, porque a maioria das pessoas está muito acostumada de: "Eu quero ler tudo de uma vez, eu quero maratonar uma série de uma vez", então você tá digerindo uma história semanalmente, é uma nova É uma experiência. nova refeita, né, Marina, porque se você for ver isso Sim, aí que era o tinha velho os folhetim, né. folhetins, exato. A gente inclusive fala, né, que é um resgate é um resgate do folhetim junto misturado com essa experiência das web novels, né, então, enfim, né, nada se cria, tudo Tudo se se transforma. se transforma, se recicla, se Exatamente, eu acho que ô Priscila, e aí eu vou entrar numa coisa bem interessante, porque você estava falando sobre novas formas de leitura, né, que são leitura querendo ou não, e é engraçado que aí eu vou fazer um merchan aqui para o Marcos, que também Marcos Capucci e Adriana Costa, que lançaram também um folhetim, eles fizeram isso, mas publicaram no jornal, como se fazia há muito tempo atrás, e depois fizeram massa. o livro, que é Um Outro Lugar na Solidão. Ô Priscila, aí eu venho, gente, está acontecendo essa quantidade de mudanças tecnológicas no processo do livro, crônica na internet da Priscila, essa loucura aí do web novel e tal. E Uhum. a aí a Priscila fala o seguinte, você vê o que que você vê quando você fecha, assim, os olhos, o que que você vê para o futuro da biblioteca? Você acha que ela vai ter espaço? Você acha que ela é importante? Me explica aí, que a gente está chegando nos nossos últimos 10 minutos, e a o que que você vê aí da biblioteca em termos de importância? A biblioteca BDB vai abrir, né, e o que que você vê para o futuro da biblioteca?
Olha, eu vou começar dizendo que eu sou uma grande fã do livro físico. Então, assim, não importa se, sabe, o Instagram explodindo como explode hoje em dia, não me Também. interessa. Eu não sou muito fã do e-book, sabe? Eu não consigo prender tanto a minha atenção. Ano passado eu consumi bastante, né? Porque estava tudo fechado e tal. Mas para mim é um pouquinho mais sofrido, entendeu? Eu não gosto. Eu gosto mais do livro físico, então na minha vida, pelo menos a biblioteca vai ter sempre o seu lugar. Aqui em casa a gente tem, acho que uns 400 livros, assim, e todos físicos, e eu insisto realmente em tê-los, porque eu acho que a experiência é completamente diferente. Então, eu acho que a biblioteca física, ela continua tendo o seu lugar, continua tendo sua importância, porque não é só, vou ali, pego um livro e vou embora. Tem toda uma experiência de você estar ali naquele lugar e, não sei, tem uma ambientação, uma coisa que te faz talvez ficar mais inspirado e pensar e realmente ter contato ali com vários livros de uma vez, porque nem sempre você vai na biblioteca já de caso feito, né? De caso pensado, já sabendo o que você vai pegar. Mas eu acho que também, né, a gente não tem como negar que os e-books e todos os formatos digitais de leitura estão em ascensão e que, querendo ou não, é um formato que as bibliotecas, né, várias já abarcam, já existem bibliotecas digitais, mas que vai ser uma coisa que vai estar ainda mais em alta. Então, acho que esses dois formatos não se excluem e cada um tem sua importância. Eu conheço pessoas que gostam mais de ler no Kindle e pessoas que gostam mais de ler, como eu, no livro físico. Acho que os dois continuam tendo seu lugar mesmo. Legal. Marina, e você? Eu não poderia concordar mais com o que a Priscila falou. Eu acho que, quando a gente está falando de leitura, o virtual e o físico, na verdade, eles não competem, eles se apoiam mutuamente, né? Então, se você gosta de ler livro físico, você pode ler seu livro físico. Se você gosta do seu audiobook, você pode ler o seu audiobook. Se você gosta da newsletter, se você gosta do e-book como formato, você pode escolher isso. Então, o que eu acho que, pensando assim, futuro da biblioteca, eu sempre gostei de biblioteca, é até meio difícil de falar, né? Mas eu acho que a questão é realmente continuar conectando as duas formas, né? Então, às vezes a biblioteca vai ter quando a pandemia acabar e todo mundo estiver vacinado e seguro, então você vai frequentar uma biblioteca, às vezes não pensando no livro, mas porque tem uma baita conexão de Wi-Fi, você precisa fazer um trabalho. E aí, enquanto você está fazendo o trabalho, você precisa aparecer, você encontra o livro e acaba alugando. Então, tipo, dá para fazer essa... Estou pensando no marketing aqui. Esse é o mundo 4.0 multicanal, entendeu, gente? Então, não é tudo junto, misturado. Tipo, não é ninguém competindo, não. Você tem que... A informação, ela se junta. Então, eu fico pensando muito na biblioteca como esse espaço, né, onde você encontra tudo. É legal. Eu também tenho uma super esperança e eu acho que o projeto aí do pessoal aqui da BDB é isso, né? Fazer essas conexões, se transformar em pontes. E aí, como eu sempre gosto de dizer, eu espero que sejam pontes que possam encontrar a Marina, encontrar a Priscila dentro dela, né? Então, por exemplo, daqui alguém assistir uma live dessa daqui a 2 anos, dá uma chegada, pô, vou dar uma procurada, ver se elas estão lá na BDB. E com certeza estarão, né? Então, essa coisa da biblioteca, eu acho, ela para mim, é o futuro, sabe? Porque como a gente vê no mundo que as pessoas têm que ficar, ela, num processo de liberdade, ela está lá disponível para você, ninguém vai ficar te olhando para o que você vai ler, etc. Ninguém está sabendo o que você vai fazer. E outra coisa, você tem uma possibilidade, querendo sempre um acervo muito gigantesco, que, apesar de tudo, a gente às vezes não encontra, né? O livro físico para ter. Pode ser que tenha um PDF, alguma coisa assim, mas são sempre daquelas maneiras meio malucas. E aí eu queria falar que vocês deixassem, faltam nossos 5 minutinhos, queria 2 minutinhos aqui para a Priscila, para ela falar onde é que a gente te encontra, Priscila, como é que faz para te encontrar, né? Quais são os seus canais, o que que você deixa aí para os jovens leitores, né? O que é a tua mensagem? Depois você, Marina.
Olha, onde você pode me encontrar mais facilmente é no meu Instagram, que eu tô sempre por lá todos os dias, que é _Pri Castro. E lá eu publico minhas crônicas, estou documentando um pouco dessa minha jornada de construir um e-commerce, de moda, e conto um pouco do meu dia a dia, né, minhas percepções, e as crônicas acabam encostando também nesses temas. E eu acho que é isso. Eu tenho um canal no YouTube, mas ele está aqui em processo de reforma. Mas se você colocar Priscila Castro Audaz no YouTube, você vai me encontrar também. E o que eu deixo para os jovens escritores é realmente esse incentivo para começar. Assim, não existe a hora perfeita, não vai existir uma condição ideal para você começar a escrever. E sabe, ir começando, tentando, testando ali na internet mesmo já é uma grande oportunidade para você não ficar de fora desse mundo que é muito especial e que tem, nossa, inúmeras facetas, inúmeras oportunidades. Legal, obrigado, Priscila. E você, Marina? Onde é que a gente pode te encontrar Perfeito. nesse universo internético? Nossa, então, vamos lá. No Instagram, eu sou @aquela.marina, né? Aquela que é escritora, porque é isso. Né? Então eu tô lá no Instagram assim. No Twitter eu sou Marina Aquela, porque já tinham pego o arroba que eu queria, né? Então a gente tem que improvisar. Além disso, vocês podem me encontrar no @noveletter_, que é o projeto de leitura seriada, então tá tanto no Instagram quanto no Twitter. No Twitter também tem o @podeentrar, que é o... Não, caramba, eu errei o arroba. Mas se você botar Pode Entrar Podcast, é um podcast que fala sobre vampiros na literatura pop, que eu não falo, mas eu sou a editora. Então, se você fala... E eu cuido do Twitter, então se você falar com esse arroba, eu vou estar lá respondendo para você também. Então, pode confiar Como é em que mim. funciona? Eu não entendi. Porque Se você botar no fala de novo, Twitter, explica. arroba... Ai, cara, vão me matar, porque eu sempre peço para as apresentadoras do programa falarem o arroba certo e a editora esqueceu, Pode Entrar Cast. Tá disponível no Tá. Spotify e em várias plataformas de áudio. Eu sou editora, apareço de vez em quando, mas assim... então eu tô sempre aí perambulando por essas duas redes, principalmente o Instagram e o Twitter. E é isso. Quer mandar um e-mail? aquelamarinaoliveira@gmail. Eu gosto muito dessa parte do aquela, como vocês puderam perceber. Né? E é isso, sim. Para me encontrar é facinho. Eu sou bem facinho nas redes sociais. E Então, a questão de recado, né, para os jovens escritores, cara, a Priscila falou perfeito, assim, não existe hora para você começar a escrever, só senta na cadeira e escreve, não tem isso de... E termina, que eu acho que é uma coisa que muitas vezes você fica pensando, será que tá bom? Então... A primeira versão raramente vai estar boa, é um milagre. Então, é uma questão de refação, e não desistir, né, e confiar. Então, só vai, gente, só vai. legal, gente. Eu vou agradecer aqui pelo grupo da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, agradecer o João, que está aí fazendo a nossa parte toda aqui de internet, agradecer o Marcos Linhares, organizador aí da biblioteca e de todo esse movimento, e agradecer a vocês duas pelo tempo e pela nossa conversa. Brigadíssimo, espero poder vê-las em papel dentro da biblioteca demonstrativa em breve e que a gente possa fazer novas pontes dessa pessoalmente, né? E aqui pela internet. Mostra aí o seu também, Priscila. Ai, que legal. Brigadíssimo, gratidão e até a próxima. Um abração. Bora. Muito obrigada. Obrigado.